Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria estar aqui nessa noite, visitando mais uma vez aos irmãos, estar aqui em comunhão. Agradeço, digo que é uma responsabilidade estar aqui trazendo a palavra de Deus aos irmãos, porque nós devemos ter sempre em mente o quanto é importante essa oportunidade de estar trazendo a palavra, porque talvez você tenha atravessado o teu dia de uma maneira não tão satisfatória como você gostaria, e você veio à casa do Pai buscar um alívio, buscar um refrigério, e é necessário que o pregador tenha isso em mente, que você está nas suas lutas e encontra na palavra do Pai o seu refrigério. Que o Senhor permita a nós que venhamos ser usados e a nós que venhamos receber a palavra de uma maneira pela qual venha edificar as nossas vidas, porque a palavra primeiro fala ao meu coração e depois fala ao coração dos irmãos. Me foi proposto um tema, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 8, e aí a gente vai discorrendo o que o Senhor colocar em meu coração, amém? A palavra de Deus nos diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, e como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Eu peço agora aos irmãos que leiam todos o versículo 7, que é o tema da campanha. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Bem, meus amados irmãos, irmãs, estamos nós nessa noite radiante, noite essa gloriosa, porque você que já adentrou por essas portas, você já é um vencedor. Por mais que viessem as dificuldades a te tentar, a tirar você da sua paz, você as superou. Você entregou o seu caminho ao Senhor, a sua vida, e se encontra aqui buscando uma palavra de resposta a Ele. Bem sabemos que os dias são difíceis. Essa mensagem, o apóstolo foi muito feliz em ter trazido esta mensagem como campanha para a igreja durante o ano, porque vai nos falar de um período pela qual a tribo de Judá, o reino de Judá, se encontrava passando altos e baixos, não muito diferente da nossa vida. É uma mensagem que se encontra num livro histórico,
nós vamos encontrar relatos das crônicas dos reis de Judá. Porém, o que eu vou fazer de associação dessa mensagem para que ela venha se tornar atual e presente e viva na minha vida, como é a palavra de Deus? Eu vou fazer a leitura, vou fazer a interpretação, e através do Espírito Santo eu vou descobrir que essa mensagem ela está falando ao meu coração. Porque quando nós meditamos nesta palavra, nós vamos ver no capítulo 14 que o rei Asa, ele teve uma grande vitória. Ele foi à guerra contra os etíopes, um exército de 1 milhão de soldados, e o Senhor deu vitória a ele, porque ele entregou esta batalha nas mãos do Senhor. Ele, com um exército de pouco mais de 300 mil, venceu um exército de 1 milhão. Por que essa nomenclatura? Por que especificar essa quantidade? Para que nós hoje, em 2022, tivéssemos real consciência do poder de Deus na vida daqueles que entregam a sua vida, as suas batalhas na mão de Deus. Não é simplesmente você ir à luta, é você ir à luta com Deus à frente da tua batalha. Não vai importar o tamanho da luta, o tamanho do exército que está lá na frente. Deus é contigo. Virão as dificuldades, virão. Na nossa vida não teremos dias fáceis. Jesus não é mentiroso, Ele nos disse: teremos aflições, mas em meu nome vós vencereis. Hoje, o evangelho estão querendo distorcer. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho disso, daquilo, mas o evangelho de Cristo é amor, é renúncia. O amor é dom de Deus, e a renúncia a quê e por quê? É renúncia do meu eu. Nós precisamos compreender que a maior luta é contra nós mesmos. Quando eu olho para mim, eu encontro defeito. Quando eu olho para o irmão, eu tenho que encontrar qualidade, porque se eu procurar defeito, eu vou encontrar. Mas o que eu vou somar com isso? Nada. Vou ficar pelo caminho. Eu tenho que fazer o meu trabalho. E o que o Senhor vem falando comigo ao meu coração, desde que eu recebi essa responsabilidade, nós precisamos compreender qual é o propósito do Evangelho de Cristo na terra. Não é simplesmente deixar de fazer o mal, é você não responder o mal pelo mal, mas você responder o mal com o bem. Se o teu irmão não está te apoiando, ora por ele. Se o teu irmão está desfazendo de você, ora por ele e deixa nas mãos de Deus. Hoje precisamos compreender, os tempos estão difíceis. A situação nossa é muito pior do que era há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Só o leigo que não consegue perceber. Você está dentro da igreja hoje já é uma vitória, porque tudo conspira para você estar do lado de fora. Se você liga a televisão é tragédia, se você abre um jornal é tragédia, se você vai na internet é tragédia. Mas é preciso anunciar que esse Cristo que nós servimos ainda cura, ainda salva, ainda batiza e nos prometeu a vida eterna. Mas somente nele, não pelo homem, mas por ele. E o rei Asa, ele nos traz esse testemunho. Período difícil, período conturbado. Talvez ele até morasse em Jardim América, tantos problemas. Mas ele confiou em Deus. Mas o porquê desta mensagem? Porque essa mensagem vai nos lembrar que nós somos homens, mulheres, somos falhos, somos pequenos. Muitas vezes basta o Senhor dar um pouquinho de corda, nós já nos distanciamos, nos afastamos da presença dEle. Irmãos, não fique triste, mas talvez o teu problema, a tua dificuldade é o que te mantém dentro da casa de Deus. Se o Senhor te der vitória hoje, amanhã você está do lado de fora, porque você ainda não amadureceu o suficiente para compreender
que precisamos buscar ao dono da bênção, porque Ele é Deus, não porque Ele nos vai dar essa vitória. Quantos estão preocupados em ganhar o mundo? E Mateus vai nos dizer: não temei aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Estão revertendo os fatores, estão ensinando a toda uma geração que você está aqui é facultativo. A igreja que mais cresce no mundo é a que está lá fora, é os desviados, é Cristo em casa, como se assim fosse possível. Porque você não vai encontrar amparo na Bíblia que você dentro da tua casa, você vai estar em comunhão com Ele, como deveria estar, salvo se você não puder estar na casa de Deus, porque é necessário que você venha aqui, você vai ver a alegria do teu irmão, você vai ver o sofrimento do teu irmão, e esses sentimentos vão aflorar, e vão te mostrar: poxa, eu estou com tanta luta, mas o meu irmão está com uma luta maior. Poxa, meu irmão recebeu uma bênção, a minha vai chegar. Você vai perceber, você vai entender que se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você se incomoda. Não tem como você ficar passivo de você ver a dificuldade do irmão ao lado e estar sorrindo porque você está bem. E essa mensagem vem nos retratar tudo isto, os altos e baixos, a gangorra da nossa vida. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. E qual é o problema disso? Será que quando você está lá em cima, você se lembra de Deus, ou somente quando você está embaixo? Hoje, infelizmente, nem quando se está embaixo, se procura mais a Cristo. O mundo já trabalha, conspira, que não existe mais solução, e não é bem isso, não é essa a verdade que precisamos afirmar dia após dia. Cristo não perdeu o controle da minha e da sua vida. Por mais que os dias estejam difíceis, Ele não perdeu o controle da nossa vida. E quando eu vejo essa mensagem, li, reli, meditei, orei, e eu fiquei pensando: poxa, que mensagem linda. Essa semana nós fizemos a entrega dos certificados de leitura anual da Bíblia na nossa igreja, e eu vejo cada dia mais, quanto mais você medita na palavra, mais você descobre que você não sabe nada, mais você descobre que a palavra ela é mais profunda, porque é uma fonte inesgotável. Há quem diga que eu já meditei hoje, não preciso meditar amanhã, mas o Senhor quer ter um particular conosco todo dia. Por que que os muçulmanos estão crescendo aí pelo mundo? Estratégia ousada, muita oração. E vamos ver hoje o crente. Eu conversava no gabinete com o pastor Gerson, uma igreja que eu conheço pouco, aqui próximo, estava comunicando aos membros que quarta-feira não irá mais ter culto, por causa da Covid. Irmãos, eu tive Covid, perdi a minha única irmã gêmea por Covid. Falo para vocês, é muito triste, mas a enfermidade ela não pode nos parar. Quem é a enfermidade para nos parar? E eu ajudo um rapaz que está fazendo um tratamento de câncer, leucemia, e os pais insistiram para que ele deixasse de ir para a igreja, porque a imunidade dele está quase a zero, e ele jamais poderia pegar um resfriado, quanto mais um Covid. E eu fiquei 4 dias internado, quase fui entubado, mas graças a Deus, quando a medicação entrou, eu me levantei e tive alta. Mas esse rapaz não podia, na cabeça dos pais, e eu falava: mas ele tem que ir. Não, ele não pode pegar. O que aconteceu? Um parente foi na casa, ele ficou isolado. Um parente foi na casa, a princípio transmitiu a Covid,
E os pais me ligaram: Cristiano, dá para levar? Fomos ao hospital. Ele faz tratamento no fundão. Chegando lá, o médico examinou, fez o teste, Covid. Passou a medicação, ele continuou fazendo a medicação em casa. Resultado: o que não podia, ficou melhor do que eu. Teve nada. Sabe quem nos guarda? É Deus. Quando Deus diz: nada vai chegar à tua tenda, à tua casa, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. A nossa confiança tem que estar nele. O rei Asa nos trouxe uma mensagem de confiança, mas daqui a pouco ele deu uma vacilada. É nós hoje. E vem a mídia, e vem o irmãozinho, vem o servozinho do capiroto. Todo mundo vai fazer a sua cabeça. Fique em casa. Fique em casa não é para o crente. O crente, lugar de crente é na sua casa, a casa de Deus. Nós precisamos lutar, precisamos tomar cuidado, sim, ser obediente às autoridades, sim, mas não podemos deixar de frequentar a casa do Senhor. Nós não sabemos o tamanho do depósito que estamos recebendo aqui da parte de Deus. Amanhã o dia é mau, a gente não sabe, e através desta palavra você sai fortalecido. Mas se você aqui não estivesse, como você vai superar? Há um grande problema na nossa vida hoje. O homem hoje, ele se julga muito inteligente, muito sábio, tem informações para tudo, mas ele se esquece de uma coisa: nós não tropeçamos nas grandes pedras, são as pequenininhas. E o inimigo, ele mudou a estratégia dele de trabalhar conosco. Uma hora é desânimo, uma hora é fofoca, uma hora é isso, uma hora é aquilo, e ele vai minando. E você não encontra forças para lutar, porque você não está vindo à casa dele. Você não evangeliza mais, você não vem mais para a escola bíblica, você não é obediente ao seu pastor, e você vai dando corda para ele. E chega um determinado momento que você pensa em falar. Qual é a sua fala? Você olha para a sua vida, a vida está difícil, meu trabalho caiu muito, mas o que eu posso me queixar a Deus, senão dos meus pecados? Palavra de Deus. De que se queixa o homem? Nós somos pecadores. Não posso viver em pecado, mas eu tenho que saber que o meu Deus, eu tenho que ter essa certeza, Ele tem o melhor para mim. Se eu não tiver essa fé alicerçada, eu fico pelo caminho, porque a luta é grande. A competição começa dentro do ministério, a competição começa dentro da tua casa, a competição na família. Hoje a maior luta do inimigo é acabar com a família, projeto de Deus. Papai, mamãe, filhos, ele não gosta disso. Projeto que nasceu no coração de Deus, família e evangelismo. Ir lá resgatar aquelas vidas que estão perdidas. E hoje nós vemos família para lá, família para cá, evangelismo já não faço. Mas o que essa palavra tem a ver com essa mensagem? Porque nós vamos ver, essa mensagem nesse livro vai retratar tudo dessa forma pontualmente. Porque Asa era um rei muito bom, mas o problema, a situação em Judá estava tão grande, que ele não teve durante seu reinado condições de fazer tudo. Na nossa vida muitas vezes é assim. A situação está tão feia que nós priorizamos fazer aqui, fazer ali, mas perdemos o foco da nossa vida. Talvez você entrou por essas portas desanimado com o companheiro, com a companheira, com o filho, e você já ouviu palavras de derrota, você já ouviu palavras que aquela vida não tem mais jeito. Eu digo para você, não desista. O companheiro é seu, a companheira é sua, o filho é seu. Quando você ora, você geme na madrugada, quem está ali contigo é Deus.
Não deixa o homem te influenciar. Se aquela vida não está aqui nessa noite, mas ela vai chegar. Eu creio na palavra de Deus, será abençoada tu e a tua casa. Mas precisamos compreender o falar de Deus. E discorrendo a mensagem, nós vamos encontrar alguns pontos muito interessantes. Primeiro, Asa, ele recebeu essa mensagem que nós lemos do profeta Azarias. Quando nós meditamos no Antigo Testamento, talvez hoje nós não consigamos compreender o quanto era improvável um profeta chegar até o rei. Era necessário que o rei estendesse o seu cetro e autorizasse que o profeta chegasse até ele, porque se ele não autorizasse, ele era morto. E a palavra não vai nos dizer que Azarias pensou ou não pensou se ele deveria estar com o rei. Ele recebeu a mensagem de Deus e foi entregar a ele. E o que isso vem falar a mim e a você? Que precisamos estar atuantes, trabalhando na obra do Senhor, não importando a dificuldade, porque Deus está conosco. Deus irá à frente, mas eu não sei falar, Deus irá colocar as palavras, sendo que o nosso maior testemunho somos nós mesmos, as nossas atitudes. Talvez o teu vizinho não olhe com você com bons olhos, mas não te importe com isso. Ele sabe o horário que você sai de casa para trabalhar, ele sabe o horário dos seus filhos, ele sabe tudo, sabe até melhor do que você. Se você tiver uma dúvida na agenda, você pergunta para ele, porque ele sabe. Mas ele também vai saber que Deus é contigo, porque se você está vendo a dificuldade, poxa, mas o irmão está na luta, mas ele bota um terno, ele bota uma roupa bonita e vai para a igreja no sol de 40 graus, que loucura. Não te preocupas, essa mesma boca irá dizer, vamos à casa do Senhor, porque através da sua luta, você está servindo de exemplo para aquele lá, que não conhece a palavra de Deus, hoje está fazendo pouco caso, mas amanhã ele está vendo que é verdade, não é movimentozinho que você está empolgado, é a palavra de Deus que entrou no seu coração. Talvez isso não seja da noite para o dia, é um processo, mas na nossa vida é todo um processo. Como foi dito aqui, nós nascemos do pó, saímos do pó, e ao pó retornaremos e voltaremos para os céus. Aqui somos peregrinos nessa terra estranha. A nossa caminhada aqui que vai dizer para onde iremos. E qual é o papel nosso? O papel nosso é esse aqui: ganhar almas para o reino de Deus. Não é atribuição somente do teu pastor, é de cada um de nós. Precisamos desmistificar que a igreja não precisa evangelizar, que a igreja não precisa orar, que a igreja não precisa sair das quatro paredes. Eclésia, vem para fora. Precisamos estar lá. Nosso maior testemunho é lá fora. Aqui dentro, com a Bíblia debaixo do braço, é fácil. O difícil é lá, porque o inimigo tenta. Mas quando você dá uma boa palavra, tudo se transforma. Eu me recordo que minha esposa estava numa crise de coluna, e nós estávamos na UPA, e um senhor com dificuldade para andar com a cadeira de rodas, e eu simplesmente só peguei a cadeira de rodas para ajudá-lo. Ele virou para trás e falou: você é crente. É essa a identidade que nós precisamos passar. Pequenas atitudes, não espere muito de você, espere um pouco, o que está à sua mão para você fazer, porque lá fora já não tem mais. É meu parente? Conheço? Não conheço? Fica caído no chão. É uma vida preciosa para Deus. Qual o mandamento que o Senhor nos deixou? Eram 10, Jesus veio e nos trouxe 2.
Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e talvez o mais difícil que o homem não consegue enxergar, o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que não depende de mim, e nem eu dependo dele. É aquele que talvez eu não conheça, não tem vínculo, entrou na sua vida e saiu, mas você botou no seu coração de ajudá-lo, não só financeiramente, mas em oração, levando a palavra. Quantas vidas nós podemos evangelizar nos dias de hoje, sem sairmos de casa, disparando uma mensagem no WhatsApp? Eu passo em torno de 200 mensagens por dia, e sabe o que eu acho? Que eu trabalho pouco, porque o quanto Deus nos guarda não tem preço, o quanto Ele nos ama não tem preço. Para aqueles que poderiam achar que está fazendo muito, não, a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Pai até hoje trabalha, e nós também devemos trabalhar. Não podemos ter folga. O que vem consumindo o homem é ele achar que já fez muito e hoje ele pode descansar. Descanso para o crente é na glória. Você tem que ter momentos com a sua família? Tem. Você tem que ter momentos de lazer? Tem. É saudável, mas o nosso objetivo principal é a dedicação da nossa vida para com o reino. Se você fala das coisas do reino todo instante, se você ouve músicas do reino, se você vive pelo reino, é porque você está com saudade. Mas se você comenta, pega na Bíblia quando vem aqui, se ela está com poeirinha, como será no céu? Como será? Se vocês não têm preocupação, não têm cuidado com a palavra de Deus. Precisamos ser melhores do que somos hoje, não porque precisamos, porque queremos ser santos, mas porque o mundo está nos exigindo. Sinta no teu coração, quando você deixa de vir à casa de Deus, você falta um culto. Se o teu coração não te incomoda, tem alguma coisa errada. Quando eu falto um culto por algum motivo, minha esposa está doente, está se recuperando de hérnias, crises de hérnia de disco, e o dia e a hora, a situação fica embaralhada. Você pega alguma coisa para fazer, não consegue. Você liga a televisão para ver um filme, não consegue. Você vai ler a Bíblia, a sua mente está lá. Você tem que ter desejo no teu coração de estar na casa de Deus. O salmista nos diz: alegrei-me como me disseram, vamos, estamos, vamos a casa. Ele já estava alegre antes de ir, e quando ele chega aqui, ele pula de alegria. Esse é o sentimento que nós devemos ter. E dando continuidade à mensagem, um outro ponto que me chamou a atenção, nós vemos que no capítulo 16 acontece um momento em baixa. O mesmo rei que ouviu, deu valor a Azarias, veio outro profeta e chegou a ele e entregou uma mensagem dura, e ele mandou prender esse profeta. Está no capítulo 16. O que eu vou aprender com isso? Precisamos doutrinar, mostrar para a igreja que nós temos que sair da nossa casa, dos nossos lares, deixar os nossos afazeres para virmos à casa de Deus, para sermos confrontados, não para sermos agraciados. Talvez você esteja precisando de uma palavra boa, justo, mas essa palavra boa ela tem que vir temperada, mostrando que se aliviar muito, você se afasta. A igreja não pode se curvar ao mundo lá fora, a igreja tem que permanecer sendo igreja. Precisamos entender, se hoje eu conseguir ser uma pessoa melhor, amanhã eu tenho que ser um pouquinho mais, e assim sucessivamente, porque se eu fico parado no tempo,
eu fico estagnado. Um corpo que não movimenta é um esqueleto que se arrasta. Precisamos estar em movimento, e esse movimento é o que? Compreender. Se talvez hoje você chegou na casa de Deus e não veio uma palavra que falou o seu coração e te animou, saiba de uma coisa: Deus está nesse negócio. Ele está te fortalecendo para as agruras da vida, para as dificuldades. Porque se você se incomoda com uma palavra dura do teu pastor, não te preocupes, o mundo bate muito pior. E a palavra de Deus nos ensina que Ele corrige, Ele corrige a quem ama, açoita quem tem por filho. Em Hebreus, Paulo vai nos ensinar. Mas por que disso? Para nosso aperfeiçoamento, para nosso crescimento, para nossa mudança. E esse livro, Crônicas, é muito interessante nós nos dedicarmos a ele, porque quando nós pegamos, na verdade, todos os livros históricos, nós vamos encontrar homens que tiveram ascensão e queda. A queda se deu justamente quando se afastaram de Deus, por acharem que chegaram no topo, por vaidade e desobediência. É a ruína do homem hoje. Então, eu volto a falar aos irmãos: não se lamure pelas dificuldades. No tempo certo, o Senhor vai te dar a vitória. Mas tenha no seu coração: pedir, dar-se-vos-á. Ele pode nos dar, mas será que é o momento certo de eu receber? Será que você está preparado para a vitória que Ele tem na tua vida? Ou você está aqui porque está difícil? Precisamos ter essa interrogação em nossa mente. Nós somos privilegiados de estarmos na casa de Deus hoje, porque muitos gostariam de estar e não podem. Talvez você não tenha se dado conta o quanto o inimigo luta. Depressão está crescendo assustadoramente dentro da igreja. A pessoa quer, mas não consegue. E quando é depressão, e quando não é depressão, é possessão. E o inimigo trabalha, amarra, tira as forças, tira o ânimo da pessoa, e a pessoa quer e não consegue. Isso está se intensificando. Eu falo para os irmãos, eu quando me batizei em 1998, os irmãos não imaginam a luta que foi para esse homem se batizar. Estava tudo bem, minha esposa se batizou comigo, na época nós éramos namorados, e quando fomos para a cachoeira para batizar em Xerém, no meio do caminho veio uma crise de rins. Eu acredito que a minha pressão deva ter ido a 30, não aguentava mais de dor. Falei com o pastor, mandou comprar um remédio, comprou um remédio, tomei, a dor passou, batizei, feliz da vida, Jesus, lindo, maravilhoso, tudo bom. Na volta, quando chegou aqui na frente do Ateneu, um jovem, na época ali, tinha 2 sentidos no valão, entrou na contramão, bateu de frente comigo. Fui eu para o Souza Aguiar. Quando eu voltei, falei com o rapaz, primeiro disse que ia pagar, depois disse que não ia pagar mais nada. Falei, bem, precisamos chegar a um acordo, eu não vou discutir com você, eu acabei de passar pelas águas, estou feliz. Ele, então vou falar com o meu padrasto. Chamou o padrasto, conversei com o padrasto. Menino, garoto, vamos acertar teu carro sim. Resumindo, passaram-se 30 dias mais ou menos. Aquela família estava inteira dentro da igreja. Sabe por quê? Testemunho. Muitas vezes Deus coloca as vidas na nossa frente, com o nosso testemunho nós vamos ganhar ela para Jesus. Eu poderia ter brigado, eu estava com a minha razão, mas a obra de Deus é maior.
O que é maior para você na sua vida? A sua razão ou o reino de Deus? Precisamos ter essa virtude, essa verdade, porque nessas palavras, Asa, um grande rei de Judá, ele nos ensina: não importa a dificuldade, importa sim você estar em obediência e junto a Deus, porque Deus irá conceder vitória, porque por certo nós teremos o alto, teremos o baixo, mas que em nenhum dos momentos nós estejamos longe de Deus. Eu costumo dizer que hoje se prega, se diz muito que Jesus é a luz no fim do túnel, e eu levanto humildemente a minha voz, corrijo e digo: Jesus não é a luz no fim do túnel das nossas vidas, Ele é a luz no início, no meio e no fim, porque em todos os momentos da nossa vida Ele está presente. Cabe a nós enxergarmos o quanto Ele está ali lutando por nós. Quando esperamos o vendaval, Ele vem falando por brisa. O agir de Deus é suave, é para os sensíveis de coração. Talvez você se encontre desanimado, abatido, caído, acha que a tua vida não tem mais solução. Talvez hoje, nessa noite, seja a tua última oportunidade na sua cabeça para alcançar vitória. Mas essa palavra não vem de Deus. A palavra que vem de Deus é: minha é a última palavra. Não é o homem, não é ninguém, é minha, é pessoal de Deus. E aí, será que nós estamos ouvindo a Deus? Qual é a fonte que te passou isso? Essa fonte jorra água limpa ou jorra água suja? Uma hora para cá, outra hora para lá. Qual o testemunho daquela vida? E quantos estão sendo contaminados? Estão ficando pelo caminho. Saiba enxergar qual é a fonte que está te trazendo água. Essa fonte aqui é inesgotável. Essa fonte sacia a nossa sede. Ela não é apenas um livro, é a palavra de Deus. Que possamos ficar com essa mensagem, uma mensagem simples, uma mensagem que te traz uma reflexão, porque os livros históricos, eles nos fazem ter uma compreensão do homem de antes com o homem de hoje. Lembrando que a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de amanhã. A notícia de amanhã já é velha perto da palavra de Deus, porque essa palavra foi forjada com sangue. Quantos homens sofreram e padeceram para serem usados para escrever para nós? Não foi simplesmente sentar numa cadeira, no ar-condicionado, um telão, não. Deram verdadeiramente a sua vida para trazer para nós o que tem de melhor. Então, que possamos ficar com a palavra de Deus. Pereça e seja mentira a palavra do homem, mas verdadeira seja a palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.